Boa tarde, Lucas. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de você fazer essa entrevista comigo. A primeira questão que eu tenho para trazer é como surgiu o Histórias de Terapia? Certo. Primeiro, a gente que agradece o convite, a gente achou muito incrível. Pelo Alexandre não está aqui hoje, mas eu posso falar por mim e por ele tranquilamente. Bem, o Terapia ele nasce em 2018, quando a gente estava a fim de. A gente queria colocar nossa criatividade em pauta. Somos dois comunicólogos, né? Eu sou formado em jornalismo, o Ale em rádio e TV. Eu trabalhava em redações e tudo mais. O Ale sempre trabalhou como social media. E isso foi muito importante, porque é isso. Em 2018, meio que houve uma ruptura assim, dos dois com os seus respectivos trabalhos, onde os dois não estavam satisfeitos. E a gente combinou isso com o fato de que em 2018 estava todo mundo querendo falar sobre a gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa escutar as pessoas, muito por conta do momento político da época, que se estende até hoje. E a gente falou, então tá, vamos escutar as pessoas, né? Só que pessoas que a gente vai escutar? E aí a gente decidiu entrevistar amigos próximos, familiares, pessoas com quem a gente já tinha algum tipo de relacionamento. E a partir daí, enfim, a gente decide então usar em 2018 esse mote precisamos ouvir as pessoas e unir essa vontade de criar alguma coisa diferente. E a partir disso a gente decide então criar um canal no YouTube, no Facebook, enfim, nas redes sociais para contar histórias. Só que a gente não queria fazer isso da forma mais convencional. Eu, particularmente, sou formado em jornalismo, eu, particularmente, acho um porre o jornalismo de fica aqui sentadinho, vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong e tal. Eu acho isso muito chato, muito batido, e a gente está nas redes sociais. Então, isso é muito importante que a gente converse na linguagem das redes sociais, que são coisas criativas. A gente não pode fazer o que a TV fez por muitos anos, a gente não pode fazer o que o rádio fez por muitos anos. Então, aí, a partir disso, nasce a terapia. A ideia da louça ali, que é o nosso formato, né, o que é o diferencial da gente, um dos diferenciais da gente, nasce de uma proximidade meio do Alê. Na época a gente estava junto, a gente era um casal, e a gente tinha o costume de conversar enquanto lavava a louça. E aí a gente então pegou esse motivo, esse formato, na verdade, e falou, pô, é um formato interessante, diferente, ninguém faz isso, então vamos fazer as pessoas lavarem louça e contar suas histórias, e a gente consegue unir todo o nosso propósito ali dessa questão de ouvir os outros, de contar histórias, com um formato irreverente, diferente, e que acabou dando certo, porque as pessoas realmente se identificam. Por que colocar a pessoa entrevistada lavando louça? A cozinha, pra gente, é um lugar extremamente particular, assim, íntimo. E, normalmente, se você pensar assim, nas festas que você dá na sua casa, nos almoços de família, sempre acaba com alguém ali na cozinha, lavando os copos, finalizando ali, contando alguma fofoca, contando as histórias, contando o que está passando. Então, isso é um meio cultural da gente. Eu não vou falar só do Brasil, porque eu acho que isso é uma cultura um pouco latina, ou talvez do hemisfério sul, assim, né? De lavar louça, de estar próximo, de ter essa coisa do sangue quente, né? E, e a gente decidiu, então, colocar a lavando louça justamente parte da gente primeiro, porque a gente tinha essa mania de ficar conversando, só que depois, com o tempo, a gente vai percebendo que realmente isso é uma cultura que as pessoas se identificam. E é importante que as pessoas se identifiquem com as histórias que a gente conta. Então, por que não? Nossa, por que essa pessoa está lavando louça? Ou, nossa, aquele azulejo ali eu gostei. Nossa, ela tem uma buchinha que eu nunca vi. E aí, esses pequenos detalhes de um lugar tão íntimo, eles vão captando a pessoa e fazem ela ficar presa na história dela. E aí vira a história, de fato, o primeiro destaque, assim, que vai pegar a pessoa por fim. Existe alguma história que marcou muito vocês e que essa história, por exemplo, pode ser estendida além das filmagens e tal?
Olha, a gente faz amizade com praticamente todos os nossos entrevistados. A gente, obviamente, uns mais, outros menos, principalmente quando tem questão logística, né? De a pessoa mora mais longe e tudo mais. Mas a gente conversa e mantém contato com todo mundo que a gente já gravou. Já foram mais de 200 pessoas. Obviamente tem um ou outro ali que a gente já voltou para ir na casa, a gente já foi jantar, a gente vai almoçar, a gente, enfim, vira amigo de ficar trocando figurinha no WhatsApp, essas coisas. Mas tem, para mim, eu vou responder por mim, eu sei que o Alexandre também tem uma história que marca ele, vou responder a minha primeiro, que é a história do Alisson, que cuida da mãe dele, que sofreu, se eu não me engano, 4 AVCs e está totalmente de cama. E essa história, ela mexe, primeiro, porque é uma história muito bonita, o Alisson tem 22 anos, é criança quase, assim, ele cuida da mãe sozinho, ele se virou para cuidar dela e ele mandou a história dele pra gente. Não foi ninguém que mandou pra gente, intermediando, com essa história desse menino é muito boa. Ele tem um senso de cuidado muito grande, e ele quis contar essa história, e a gente achou muito bonito, foi atrás dele. Mas essa história me marca pela proporção que ela tomou. O Alisson, ele sempre quis ter uma padaria, porque como ele ganhava dinheiro para trazer para casa, a mãe dele tinha um caderninho de receitas, e lá tinham pães, doces, e ele fazia esses doces e vendia para a padaria da cidade dele, que é uma cidade bem pequena no interior de São Paulo. E o sonho dele era ter a padaria dele, para ele poder fazer os doces que a mãe ensinou, e ele poder manter uma qualidade de vida para a mãe, porque dependia do SUS, enfim, todo um trâmite muito difícil para ele lidar sozinho ali aos 22 anos. E depois que a história foi ao ar, ela ganhou uma proporção tão grande que o Razões para Acreditar, que é um parceiro da gente, fez uma vaquinha para o Alisson e ele conseguiu montar a padaria dele após a gente. Então, assim, para mim, essa história ela é um dos grandes marcos assim, do terapia, para mostrar que realmente a gente consegue transformar a vida de alguém e a vida de outras pessoas através das histórias. Tem gente que se emociona com as histórias, tem gente que aprende muito com as histórias, e tem gente que tem suas próprias vidas transformadas por elas. Né? O Alisson é um exemplo. O exemplo do Ale, rapidinho, é porque tem uma história que envolve ele. Né? A gente já contou a história da Edenilde, que era uma amiga da família do Alexandre. Ela amiga por muitos anos, só que a idade dela e da mãe do Alexandre era bem distante. Ela tinha seus 70 anos e a mãe do Ale tinha 50. Quando elas se conheceram, elas eram mais novas, mas era essa diferença de 20 anos, que é bastante coisa. Mas elas sempre foram muito amigas. E a Edenil, de uma vez, falou que ela não poderia ter filhos. E aí, a mãe do Ale, gesto de solidariedade com a amiga, decidiu, quando engravidou do Alexandre, em 94, decidiu levar ela para ouvir os ultrassons da primeira ultrassom que ela foi fazer, para a Edenilde poder saber como que era ouvir o coração de uma criança batendo no ultrassom. E essa história a gente contou na terapia, a Edenilde ela sempre contou para o Alexandre cresceu ouvindo essa história, e a Edenilde partiu em 2021. E a gente tem essa história registrada. O Alexandre, obviamente, ela é muito especial, é a história dele, assim, é uma história dele, mas antes dele nascer. E todo mundo lembra muito dessa história dentro do canal, porque essa história realmente é uma história muito emocionante, muito bonita. Então, acho que essas duas, assim, elas exemplificam muito tanto o nosso mote, o poder que as histórias têm dentro do terapia, assim. Então, acho que elas conseguem ser as nossas preferidas. Uhum. O Lucas, dando uma quebrada agora nas perguntas sobre o projeto, mas como o projeto ele vem se destacando nas mídias digitais, existiu algum momento em que vocês falaram para o público de vocês que são 2 homens gays por trás do projeto, ou esse assunto sempre foi compartilhado de forma natural? A gente nunca fez um anúncio, assim, no começo a gente nem aparecia, na verdade, né? Então, a partir do momento que a gente começa a aparecer no canal, a gente era um casal. Então, não tinha como a gente dissociar a nossa orientação sexual da nossa imagem. Então, meio que era natural e todo mundo super topou, entrou, marcou com a gente na contação das histórias e nunca foi um problema. Principalmente
Até porque quando a gente separou, a gente fez um vídeo avisando as pessoas, a gente demorou um tempo, mas fez um vídeo avisando as pessoas, ó, separamos e tal, mas as relações se transformam, então a gente fez uma reflexão ali junto com a nossa comunidade, e todo mundo foi, inclusive, muito triste, né, porque a gente se separou, mas hoje em dia já leva numa boa e já entende que a gente é muito amigo, a gente é muito próximo, a gente tem uma troca muito boa, independente de qual seja o nosso status de relacionamento. Mas, assim, falar que somos gays não era necessário, porque já era uma coisa, acho que até implícita, assim. Porque os dois são assumidos, os dois namoravam, nunca foi uma pauta, como eu posso dizer, que a gente, não que a gente não quis levantar, mas era algo tão natural pra gente, porque aqui, ó, a gente tá criando esse conteúdo, segue se você quiser, acompanhe se você quiser. Obviamente, tem conteúdos LGBTQIA+, que a gente traz para o canal, que são importantes pra gente, que dizem muito do que a gente quer quanto sociedade, quanto uma comunidade. Então, foi isso. Acho que foi algo muito tranquilo mesmo. Não foi algo... Eu ia dizer imposto, mas imposto parece que a gente impõe algo. Mas a gente não está impondo nada, né? A gente só está seguindo nossa vida e criando nosso conteúdo. Em que momento vocês perceberam que a audiência da página estava crescendo a mais do que vocês imaginariam? Teve 3 momentos. Teve um momento bem no começo, ainda em 2018, quando a gente soltou o 9º vídeo, que era sobre a Ana falando que não queria ser mãe. E aí a gente teve o primeiro boom do canal, a gente tinha, sei lá, 2.000 seguidores. E aí a gente foi para 90.000. E aí a gente ficou meio assustado. Mas eu acho que não foi o crescimento que fez com que a gente entendesse que o canal era uma potência. Foi a partir do momento em que a gente entendeu ele como um negócio mesmo. E isso aconteceu em 2019, um ano depois que a gente começou a produzir os conteúdos, quando a gente fez o YouPix Boost, que a gente foi selecionado entre centenas de outros criadores de conteúdo para ter uma mentoria, para ter um programa de aceleramento, né? Como se fosse uma coisa meio de aceleramento de startups, mas para criadores de conteúdo. E ali a gente entendeu, começou a entender, na verdade, né? Que era um negócio que a gente poderia trabalhar só com isso, que não precisava ser só um hobby, que até então era um hobby. E isso em 2019. Obviamente, muita coisa foi amadurecendo a partir daí. Em 2021, a gente começa a fazer, demorou um pouco, mas a gente começa a fazer mais parcerias comerciais. Então, a gente conta histórias junto com outras empresas, outras instituições, e isso dá um certo... A gente fica um pouco... Me fugiu a palavra agora. Meio que visto, assim. A gente fica visto na dentro da publicidade, que é o ramo que atua diretamente com a gente nessas questões. Então, isso já deu um gás, assim, de a gente consegue fazer, a gente consegue trazer resultado para as empresas através das histórias, e já foi o segundo momento, assim. Isso veio junto com outro boom, que já vinha desde o meio de 2020, porque em 2020 a gente começou a crescer de uma proporção muito grande, assim. A gente passou a 2 milhões de seguidores no Facebook, batemos meio milhão no Instagram recentemente, e isso tudo da pandemia para cá, do meio da pandemia para cá, porque a gente viu que as pessoas, quando elas estavam em casa, né, ainda muito tempo em casa, sem poder sair mesmo, a gente percebeu que elas estavam precisando ouvir histórias, estavam querendo ouvir outras pessoas, e através da terapia elas conseguiram fazer isso, elas conseguiram esse contato humano, mesmo que seja digital, mas é um contato humano. E aí teve esse crescimento de comunidade, e aí junto com ele veio esse crescimento comercial, esse crescimento empresarial de empresa. Ótimo. Lucas, eu até tinha mais 2 perguntas aqui, mas no meio das suas respostas você acabou respondendo todas elas. Eu agradeço muito o seu tempo, né, a disponibilidade de você estar aqui fazendo a entrevista, e eu acredito que a gente finalizou. Sucesso para você, tudo de bom aí para você e a Lê, e até mais. Obrigado. Tu pode colocar para cancelar a gravação, amiga. Beleza. Assim que ela chegar para mim.